descobrir como funciona a imigração na Europa? Vamos comigo? Oi people, eu sou a Nuni, seja bem-vindo ao meu canal. E no dia de hoje eu quero te falar como é que funciona a imigração na Europa e tirar algumas dúvidas, como por exemplo, o que você precisa levar, onde vai ser a imigração caso o seu voo tenha conexão, e se você vai precisar fazer a imigração novamente caso você precise trocar de país durante a sua viagem. Então fica comigo até o final desse vídeo pra você ter todas essas dicas assim no instalar de dedos, pra não ter medo, não ficar desesperado nem nada na hora que você for entrar lá na Europa pra fazer a sua viagem. A primeira coisa que eu quero te falar aqui nesse vídeo é pra você entender onde vai ser feita a sua imigração. Se é no seu país de destino final ou se caso o seu voo tiver conexão, se vai ser na sua conexão. Então vamos lá que a gente precisa entender algumas coisinhas antes aqui. Primeiro de tudo é entender sobre Europa, União Europeia e Espaço Schengen. São três coisas completamente diferentes, embora bem parecidas. A Europa é um continente com 50 países, mas nem todos os países da Europa fazem parte da União Europeia. Assim como nem todos os países da União Europeia e nem todos os países da Europa fazem parte desse acordo de Schengen. E essa informação é muito importante porque é lógico que os principais destinos ali da Europa estão sim dentro desse espaço Schengen, mas não são todos, como é o caso do Reino Unido, por exemplo. Mas a questão principal aqui é que todos esses países que estão dentro do espaço Schengen, você vai fazer apenas uma vez a sua imigração. Então vamos a um cenário hipotético aqui. Você tá indo para Amsterdã e o seu voo tem conexão em Lisboa, lá em Portugal. Então nesse caso você vai fazer a sua imigração na sua conexão, ou seja, lá em Lisboa, no aeroporto de Lisboa. Chegando lá em Amsterdã, então, você só precisa pegar a sua mala, caso você tenha despachado, e seguir direto pro seu destino final, sua hospedagem, enfim, curtir mesmo a viagem, porque você não vai precisar passar por uma imigração ali em Amsterdã. Mas esses dois países, tanto os Países Baixos ou a Holanda, no caso, né, quanto Portugal, fazem parte do espaço Schengen. Então eles têm esse tratado, esse acordo, né, de que todos esses países que fazem parte desse acordo, a gente consegue ir de um pro outro sem precisar fazer imigração. É bastante fácil de viajar dentro desses países. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição uma lista completa de todos os países que fazem parte do espaço Schengen e todos os países que não fazem parte do espaço Schengen. Então agora vamos supor que você vai pro Reino Unido e vai ter a conexão então em Lisboa. A sua imigração vai ser somente no Reino Unido. Lá no aeroporto de Lisboa você vai passar por uma área internacional, não vai fazer a imigração lá e vai direto pra conexão, então você não vai poder, a não ser, claro, que você faça um stopover, como eu já falei em um outro vídeo aqui do canal, vou deixar na descrição pra você entender um pouco melhor. Caso você faça o stopover, aí sim você vai fazer a imigração em Portugal e vai também fazer novamente a imigração quando você fizer o voo pra Londres. Mas caso seja apenas uma conexão curta mesmo, de troca de aeronave, você vai fazer a imigração somente em Londres. Então no aeroporto de Lisboa você passa por uma área internacional sem precisar de imigração e vai direto então pra conexão do seu voo, fazendo então a imigração lá em Londres. E o mesmo serve pra se caso você for pra um país do Tratado de Schengen, né, pra um país do espaço Schengen, e você for fazer uma conexão fora desse espaço, no caso você tá indo pra Paris e vai fazer uma escala em Londres, uma conexão em Londres, aí você vai também em Londres passar por uma área internacional sem fazer a imigração e vai fazer a imigração então quando você chegar em Paris, na França. Só pra deixar claro aqui, as companhias aéreas da Europa, elas fazem as conexões sempre nas cidades principais dos seus próprios países. Então, por exemplo, a Air France, se você for viajar com ela, independente de qualquer país dentro do espaço Schengen que você for viajar, a sua imigração vai ser em Paris caso você viaje com a Air France. Agora, se você viajar com a TAP Portugal, você vai fazer a imigração em Portugal. Se você viajar com a KLM, a sua imigração vai ser em Amsterdã e por aí vai. Isso tudo, né, essas imigrações de acordo com o país de origem da companhia aérea, elas fazem parte então desse Tratado Schengen também, porque o Tratado Schengen é como se fosse apenas um país, né, eles se consideram apenas um país nessa questão de imigração. Então você vai fazer a imigração no país que você estiver chegando na Europa, independente do seu próximo voo pro destino final. Caiu aqui nesse vídeo de paraquedas, Então aproveita pra se inscrever aqui no meu canal e continuar me acompanhando pra mais vídeos como esse e várias outras dicas de viagem. Agora então que a gente já entendeu onde a gente vai fazer a imigração quando a gente chegar lá na Europa, vamos compreender então alguns documentos que a gente tem que ter na hora de passar pela imigração. O primeiro de tudo é um passaporte válido por pelo menos 6 meses a partir da sua data de entrada. Existem alguns países que requerem apenas 3 meses, mas eu gosto sempre de enfatizar em ter o passaporte com pelo menos 6 meses de validade, porque isso vai te evitar qualquer problema caso você vá para algum país que exige 6 meses. Então 6 meses é mais garantido para todos os lugares do mundo, é muito mais tranquilo de você viajar sabendo que você tem essa validade de 6 meses aí, para você não precisar renovar o seu passaporte durante a viagem, enfim,
tudo isso vai facilitar para você não ter estresse. Então, tenha um passaporte válido por pelo menos 6 meses a partir da data de chegada no país que você for viajar. É possível também que você seja requisitado a apresentar a passagem de volta e também as hospedagens que você tá lá. Caso você tenha reservado, sei lá, apenas as primeiras hospedagens e não tenha o restante da viagem ainda definido, você tem que deixar bastante claro que você vai sim apenas a turismo e que as outras hospedagens vão ser decididas ali conforme o andar da carruagem da sua viagem. Então, eu recomendo que pelo menos, se você não tiver toda a viagem programada, que você tenha pelo menos uns 5 ou 6 dias, os primeiros dias ali da sua viagem, o seu primeiro destino, que a sua hospedagem esteja reservada para você ter um endereço para apresentar ali na hora de imigrar para o país como um turista, é claro. Além disso, é obrigatório o seguro viagem também lá na Europa. Já falei bastante sobre isso aqui no canal. Vou deixar vídeos aqui embaixo também na descrição para você dar uma olhada. E vou deixar também um link onde você pode reservar o seu seguro viagem com a Seguros Promo, que eu recomendo de olhos fechados. Eles são ótimos. Então é só clicar aqui embaixo na descrição para reservar o seu. Mas enfim, o seguro viagem ele é obrigatório e é bem possível que talvez nem peçam para você apresentar, mas você tem que sim ter esse seguro viagem em mãos com você, porque caso peçam, você pode ser mandado embora. E no final das contas, é muito melhor pra você que você tenha o seguro viagem. A gente não quer utilizar ele, mas a gente também não tá livre de possíveis imprevistos. Então é sempre bom ter o seguro viagem, seja obrigatório ou não. E por fim, mas não menos importante também, é sempre bom relembrar a respeito do ETIAS, que vai ser uma permissão de visto, é como se fosse um visto, né? Uma permissão de entrada, na verdade, pra você entrar dentro dos países da União Europeia. Então não são todos os países da Europa que vão exigir, são os países da União Europeia. Pra você solicitar o ETIAS, é um processo super simples, é todo online. Vou deixar o link aqui embaixo também pra você dar uma olhada e entender um pouquinho melhor como funciona. Mas ele vai custar apenas 7 euros. Você pode solicitar cerca de, sei lá, uma semana antes da sua embarque, porque é como se fosse um aviso mesmo de que você tá entrando na União Europeia. Esse ETIAS, ele vai ser válido por 3 anos e ele te dá permissão de ficar até 90 dias dentro da União Europeia. E esse vai ser outro documento, então, que você vai ser solicitado na hora da imigração lá na União Europeia. Mas lembrando que esse ETIAS, ele vai ser válido a partir do final de 2023, em novembro. Então, quem tá viajando antes disso não precisa se preocupar. É só mais lá pro final do ano mesmo e pra 2024 em diante. Então tenha em mente que se você estiver viajando a partir de 2024, que você tem que obrigatoriamente fazer a solicitação do ETIAS online. Bom, por fim, eu já falei a respeito também de como se portar numa imigração, como funciona uma imigração num âmbito mais geral mesmo. Vou deixar esse vídeo aqui embaixo também na descrição pra você dar uma olhada. Mas eu recomendo muito que você fique tranquilo, que você, se você não tiver nada de errado, se você não tiver feito nada de errado, não tiver nada de errado na sua bagagem, que você não precisa se preocupar com isso. É um processo super tranquilo. Eu, por exemplo, nunca fui solicitada de muita coisa, se bem que também eu sou uma pessoa 100% padrão, né? Eu nunca fui solicitada de absolutamente nada diferente do que o comum mesmo, como onde eu vou ficar, quantos dias eu vou ficar, quais países eu vou viajar, enfim. Normalmente as perguntas vão se basear nesse sentido, assim, né, de como vai ser sua viagem, pra você se explicar um pouco mesmo, um bate-papo sobre o que você tá fazendo na Europa, mas é possível sim que, dependendo ali do caso, eles podem te exigir algumas outras comprovações, como comprovação financeira, por exemplo, do valor que você tá levando pra Europa, se você consegue ou não se manter lá durante o seu período de viagem. Também pode ser que eles te peçam algum tipo de vínculo com o Brasil, mas isso normalmente são em casos mais extremos, quando eles estão desconfiados de você por algum motivo. Ou você aparenta, por exemplo, estar extremamente nervoso, como se você tivesse feito alguma coisa errada mesmo. Isso vai indicar que talvez você tenha feito alguma coisa errada e vai ativar lá as anteninhas do pessoal da imigração. Então eu recomendo muito que você esteja calmo, esteja tranquilo, não precisa se preocupar, não é um bicho de 7 cabeças. Inclusive nesse vídeo sobre imigração eu falo bastante sobre isso, de como se portar e etc. Então dá uma olhadinha lá nesse vídeo porque ele tá bem mais completo. E eu acho que a respeito então da imigração na Europa e como funciona a imigração na Europa, ficou claro todas essas informações. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários, eu vou adorar te ajudar e te responder caso eu não tenha sanado todas elas, pra gente também bater um papo aqui embaixo nos comentários. Me conta aí as suas experiências, se você teve um perrengue na hora de entrar na Europa. Quero muito saber dessas experiências também, porque eu acho super válido pra gente trocar experiência e saber como é que foi pro outro. A gente acaba se preparando um pouco melhor também pra próxima viagem, ou pra pessoas que nunca foram pra Europa também ler esses comentários de como foram as suas experiências, vai ser ótimo também. Mas por hoje é só, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!